Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus é bom. Todo o tempo. Amém? Deus é bom. Eu estou muito feliz por tudo que tenho visto Deus fazer em nossas vidas. E eu estive no culto essa semana. E essa semana agora eu vou ter culto semana inteira para ir. Olha que bênção. Glória a Deus. Deus não quer dar tempo para eu pensar em nada. E eu bendigo o nome do Senhor por isso. Porque eu nasci para isso. E ainda essa semana alguém me disse que era impossível de caminhar comigo por causa do grande compromisso que eu tenho com Jesus. Ah, vocês não sabem quanto que eu fiquei feliz com isso. Verdade mesmo. Porque se alguém consegue enxergar que Jesus é o meu tesouro maior, é o bem mais precioso da minha vida, e por isso se afasta, rapaz, tem que agradecer mesmo, né? Tem que agradecer, porque é Deus guardando em todos os detalhes e o poder de Deus se manifestando. Mas nós sabemos, queridos, que não é tão simples assim, né? Você ter uma vida com Deus, você ter uma caminhada com o Senhor, exige bastante da gente. E ainda uma outra pessoa falou para mim, medita um pouco, dá uma verificada se não tem alguma coisa errada aí na sua vida, algum desajuste, alguma falta de posicionamento, porque é tanta luta, né, que está vindo nos últimos dias. É tanta que quer fechar lá, pode fechar. Eu não quero, porque estão brigando no bar. E aí eu não quero que entre aqui, né? Pode fechar. Vai brigar lá fora. Na hora do pega, todo mundo quer correr, né? Aqui não. Vinção pode vir que a gente resolve. Agora vir para cá se esconder da bagunça, não. Mas então, queridos, eu simplesmente ouvi isso, né, que a pessoa falou, e eu disse, olha, às vezes a gente enfrenta a luta não é porque está fora de posição, não. É justamente porque está na posição. Porque eu tenho aprendido, queridos, no decorrer dos anos, que a gente enfrenta a luta em dois momentos da nossa vida. Um, quando a gente não caminha com Jesus. Porque é ruim caminhar sem Jesus, porque a gente vive toda a sorte de males que esse mundo pode oferecer. Veja aí, a pessoa sai, vem aí para um momento de diversão, de repente acontece uma discussão, uma bagunça qualquer, e a gente não sabe o que pode vir depois, não é? Muitas vezes uma tragédia. É péssimo, então você passa muita luta andando sem Jesus. Quem concorda comigo? Mas também quando você decide andar com Jesus, você passa muita luta. Por quê? Porque você está indo na contramão do sistema. Você agora não faz mais as coisas que o inimigo deseja que você faça. Você quer fazer as coisas para agradar a Deus. E você entra aí numa guerra, num conflito, no sentido de fazer as coisas para Deus e o inimigo querer te afrontar, né, o tempo todo, com situações e com sentimentos que deixa a gente muitas vezes entristecido. Então não tem jeito não, meu filho. De um jeito ou de outro vai enfrentar embate nessa vida. Essa é a notícia que eu tenho para te dar essa noite. Mas não tem um momento sem luta? Rapaz, se você viver, quem aqui tem 20 anos? Olha, ninguém, graças a todo mundo já maduro. Quem aqui tem mais de 22 anos? Ô gente, vocês estão de sacanagem comigo. Mais de 22 vocês têm, vem com graça não. Oxê, nem a avó levantou a mão? Tá boa aí, irmão? Mais de 22 anos. Bom, alguém aqui, dentro desse ambiente, nunca passou luta? Agora não levantou nenhuma mão. Agora não levantou nenhuma mão. Por quê? Queridos, é inerente à vida desse mundo, conflitos, lutas. Independente se você anda ou não com Jesus, se você conhece Bíblia ou não, é comum a esse tempo, a vida, né, para agora, a gente ter embates, ter dificuldades, ter aflições. A própria Bíblia vai dizer, no mundo tereis aflições, a Bíblia não mente. E não está dizendo lá, no mundo quem não é crente vai ter aflição. Não. Também não está escrito, no mundo quem é crente tem aflição. Está escrito nada disso. Nossa, mas fechou até a janela. Meu Deus. Está tendo correria? Então pode fechar mesmo. Pode bater a porta aí, inclusive. Quer bater, pode bater. Vá. Chama a polícia. Então, queridos,
Você vai ter aflição mesmo, porque a Bíblia está dizendo que vai ter, sim ou não? Sim. Vai ter, gente. Mas nós sabemos que com Jesus, mesmo em meio a aflições, nós temos escape. Nós temos refrigério. Amém? Amém. Muito bem. Então, queridos, não se iludam. Talvez você esteja vivendo um momento difícil da sua vida, e eu quero te dizer que isso não é um privilégio seu. Todos os que estão nesse ambiente. Por isso que quando a gente vai num culto que dizem assim, tem uma pessoa aqui passando grande luta. Quem é você? Rapaz, isso aí, pelo amor de Deus, né? Quem é você? É tudo nós. Ou então diz assim, tem alguém aqui com dor de cabeça. Oxi, no calor desse, né? Sempre tem alguém com dor de cabeça. Agora eu gosto quando Deus revela da forma como revelou aí ao pastor Paulo, e muitas vezes faz em nosso meio, né? Quando Deus manifesta o poder dele dessa forma, revelando o oculto e o escondido. Amém? Eu quero orar antes da gente entrar na palavra. Glória ao teu nome, Jesus. Pai, nós não sabemos o que o diabo está fazendo lá fora, mas nós sabemos o que o teu Espírito está fazendo aqui dentro. Cerca esse lugar com uma muralha de fogo, acampa os teus anjos ao nosso redor. E toda ação do maligno querendo roubar a tua palavra de nós, querendo trazer preocupação, distração, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos o teu poder sobre esse lugar, o teu poder sobre as famílias da redondeza, o teu poder guardando cada um de nós. Que a tua paz repouse e toda ação do inimigo cesse agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, por favor. Eu quero dizer a vocês que quinta-feira nós estamos tendo estudo e estamos falando sobre oração. Gente, quinta passada foi poderoso. Aliás, eu quero dar graças a Deus pela igreja hoje um pouco mais robusta, tendo em vista que é feriado prolongado. E o povo veio para a igreja, graças a Deus, né? Temos alguns irmãos que viajaram e que o Senhor esteja com eles. Mas eu quero agradecer a Deus pelo seu empenho, pelo seu esforço de estar aqui hoje. Isso é bênção para a tua vida, inclusive. E muito mais, né? Principalmente. Então eu quero dar graças a Deus. E na quinta, então, nós tivemos aqui o estudo. Quem tem vindo? Tem sido bênção para vocês? Amém. Aleluia. Sexta-feira, eu não estive aqui porque eu estava numa igreja que eu fui convidado para estar, mas teve oração. E lá na igreja que eu estava, eu disse, meu povo não veio porque eu não pude convidar, porque eles estão na torre de vigia nesse momento. E meu povo estava na torre de vigia, sim ou não? Sim. Foi bênção a oração? Foi. Não tive notícia disso ainda. Alguém precisa me contar. Foi bênção. Foi maravilhoso. Bênção, Foi. O fogo desceu? Sim. Pastor Paulo, foi bênção? Foi bênção. 2 horas de... Meu Deus! Esse é um povo que ora. Ininterrupta. Ininterruptas? Meu Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado por aqueles que atenderam essa conclamação e estiveram aqui. Louvado seja Deus. Haverá resposta, resultado muito rapidamente. Amém. Amém? Amém. A respeito dessa oração que vocês colocaram diante do Senhor. Agradeço pelas orações que vocês têm feito por mim e pela minha família. E queridos, nós estamos chegando ao final do ano. E nós realizamos muitas coisas, mas não tantas quanto eu gostaria de ter realizado no ano de 2023. Considero um ano bastante difícil. Eu acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Não sei para vocês, mas foi um ano que eu achei que eu não ia chegar agora, assim, ó, em novembro, né? Vocês acreditam? A gente está em novembro, gente. E o mês que vem já chega aí as festividades, né? De final de ano. E talvez você tenha feito muitos planos e esses planos não floresceram, não aconteceram. E talvez você esteja em expectativa de algumas coisas acontecerem ainda antes do ano terminar. Deixa eu te dizer, acalma o teu coração, confia no Senhor. Mas eu acredito, queridos, que esse tempo que ainda temos para terminar esse ano é um tempo de recalcular a rota. Amém? Recalcular a rota. Talvez você fez planos e o fim do ano ainda não está findado
mas eles não vão concretizar. Por mais esforço que você empenhe, por mais dedicação que você tenha. E eu quero te dizer que se não concretizar, é para recalcular a rota. É verdade, meu Deus. E se tudo que você planejou, projetou, está acontecendo, está caminhando, louvado seja Deus, você está indo numa rota correta. Mas talvez tenha alguns pontos e algumas áreas ainda a serem verificadas. Mas eu quero falar hoje que muitas vezes no caminho acontecem perdas, mesmo com planejamento, mesmo com muitos projetos, muita oração, muito empenho, acontecem perdas. Eu não sei se você olhar para o início desse ano até agora, quantas pessoas se foram, talvez ainda amigas, ainda queridas, mas foram morar em outro local, foram congregar em outra igreja, foram estudar numa outra escola, foram, enfim, ficaram afastadas, né? Alguns foram morar com Jesus, enfim. E aí, são coisas às vezes que a gente está esperando, né? Eu vejo a amizade do Renan com o Davizinho, é tão legal, né? Eu me lembro das minhas amizades dessa fase da vida e eu tenho elas até hoje, essas amizades, porque tudo era de igreja, graças a Deus. Então eu tenho essas amizades até hoje, a gente se fala, é muito legal rememorar as histórias que a gente viveu. Eu acho super legal, mas pode acontecer de alguma coisa afastar vocês aí, e isso seja além do querer de vocês. De repente recebe um convite para estudar fora do país. Paz, quem que vai negar, né? Tudo pago, uma bolsa de estudos para você estudar fora do país. Ah, vai, meu filho, né? Nós vamos ter que ficar, né? Recebe e aí. Vá, em nome de Jesus. Mas vai ter que deixar o amigo. E a vida é assim. E no caminho, muitas vezes, existem perdas, mas existem perdas que Deus permite, existem outras que são por falta de sabedoria, boa administração, e existem algumas que são para a gente recalcular a rota, repensar, realmente, né? E eu quero então ler com vocês o livro de Lucas capítulo 15, eu vou ler na versão da Bíblia a Mensagem, e nós vamos conversar um pouco sobre esse texto hoje. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Eles não tinham boa reputação, mas estavam ouvindo Jesus, e estavam ouvindo com atenção. Em algumas Bíblias vai estar fariseus e escribas. Então eram pessoas que entendiam da lei, que conheciam a lei, porém eram pessoas que não vivenciavam a lei. Porque uma coisa é você conhecer, né, gente? E outra coisa é você viver. Tem muita gente por aí falando da palavra, tem muita gente por aí pregando e cantando a palavra, mas vivendo só pelo sangue de Jesus. Você olha para a vida da pessoa e a vida da pessoa não combina com aquela palavra que ela está ministrando ou com aquele louvor que está cantando. Eu não sei vocês, mas eu, quando vou passeando por aí, e até mesmo na nossa igreja, quando acontece uma coisa dessa, o Espírito Santo já faz logo um plim assim dentro do meu ouvido. Eu só fico olhando, eu falo, Jesus, cadê o Espírito Santo ali? Cadê a unção ali naquele negócio? Acho que acontece o mesmo com o pastor Paulo, né? Porque o Espírito de Deus mostra pra gente, né? E tem muito disso daí. Então os escribas e os fariseus eram essas pessoas, conheciam muito, mas viviam nada. Apontavam muito, criticavam muito, mas viviam nada. Continuando o texto. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. E nisso Jesus contou a seguinte história. Então, só para te contextualizar, eles estavam falando de Jesus, estavam criticando Jesus por estar se sentando e conversando e se relacionando com pessoas que eles entendiam que eram pessoas que não deviam se relacionar, que não deviam se aproximar, que eram a escória da sociedade. Então, como assim Jesus dá atenção para esse tipo de gente? Vocês sabem muito bem que aqui a gente tem costume de
ficar com a porta aberta e já entrou gente embriagada aqui, já entrou gente de todo tipo. Mas, queridos, a gente tem que ter prudência e sabedoria. Se está acontecendo uma confusão lá fora, o povo está correndo, eu vou ficar com a porta aberta aqui para brigar bagunceiro? Não. Para ser um local de escape, um local de fuga? Não. Então, não que nós não estejamos prontos para orar e expulsar demônio, coisa nesse sentido. Vocês já viram tudo isso acontecer aqui, não preciso dar maiores explicações. Mas, queridos, eu quero a palavra, eu quero ser enriquecido. Eu saí da minha casa para servir vocês, vocês também saíram para servir uns aos outros e para sermos enriquecidos com as verdades de Deus. E eu não vou permitir que bagunça venha atrapalhar o que Deus tem para fazer. Uma coisa é alguém que precisa de libertação e quer essa libertação. Outra coisa é alguém que não está à procura de libertação, está à procura de confusão. Amém? Amém. E assim, Jesus dava atenção para as pessoas, mesmo sendo a escória da sociedade. E nós também o devemos fazer. Mas Jesus, quando ouve a crítica, quando ouve esse comentário, né, dos escribas e dos fariseus, ele começa a contar aqui algumas histórias para trazer reflexão. Eu quero que a gente reflita também, assim como Jesus fez aquelas pessoas refletirem, eu quero que a gente reflita também, queridos, a respeito dessas situações de perdas. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Amém. Graças a Deus. Dorme não, gente. Diz assim, versículo 4 em diante: imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e levará nos ombros de volta para casa? Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Olha que exemplo lindo que Jesus deu. Aqui está falando, Jesus está dizendo de ovelhas que estavam todas no mesmo aprisco, estavam todas juntas e unidas, e de repente uma se perdeu. Não explica aqui a razão pela qual se perdeu. Se o bando foi mais rápido, ela ficou para trás, de repente olhou, não viu mais ninguém, ficou perdida. Aqui não explica a razão por uma ovelha ter se perdido. Mas Jesus explica que quem é que pode largar uma ovelha para trás? E está falando de ovelha. Quem é que pode largar uma ovelha para trás e não voltar para resgatá-la só por causa de estar com 99? Deixa essa para lá. Gente, quem tem criação, seja de um animalzinho de estimação, ou seja de a grande quantidade de animais, cuida dessa criação, sim ou não? Sim. Seja por interesse de negócio, ou seja realmente para cuidar, vai cuidar bem direitinho, sim ou não? Sim. Eu estou sabendo lá que na casa do pastor Paulo, vou fofocar aqui com vocês, gente, né? Faz de conta que não está aqui hoje. Tem 3 cachorros. A pessoa já, né, não tem nada para fazer na vida, me arruma 3 cachorros, né? E eu estou sabendo que tem um desses cachorros que está muito doentinho. Já está velhaca, né? A Laila. E ela está muito doentinha. E sabe, eu vejo a minha cunhada e o pastor Paulo, inclusive, gente, não vai assustar, preocupados com a Laila, querendo fazer alguma coisa para aliviar a dor dela, querendo dar um jeito nessa situação. Veja, é uma cachorrinha, gente, mas eles estão preocupados, estão querendo, né, cuidar dela, porque a gente pega amor, afeição, não é? Eles podiam muito bem pegar e falar: vamos largar a Laila lá no meio da estrada, que a gente tem dinheiro mesmo para cuidar decentemente, então vamos largar lá no meio da estrada, Deus que cuide. Tá ruim, tá com problema. Dá para fazer isso? Não. Uma vez eu fui a um parque com o Samuel e o Valdemir. E nesse parque tinha um brinquedão assim enorme, que você entrava numa ponta, ia sair lá na outra ponta, e era um brinquedo que pegava o parque de ponta a ponta. E eu falei para o Valdemir: vai com o menino no brinquedo e eu vou ficar lá na ponta, que vocês vão sair, para
recebeu o menino. Samuel tinha acho que 1 ano, 2 já. Tinha 2 aninhos e pouco. Aquela coisa mais linda, loiro, gente, que é até hoje, né? Só aperfeiçoou. Meu Deus, coisa bonita que Deus fez. Com a minha ajuda, claro, e do Valdemir. E a gente foi. E eu sei que o Valdemir entrou com o menino no brinquedo, só que eu não sabia que no brinquedo tinha outras saídas para poder brincar lá na coisa de bolinha, nos outros lugares. E eu vou para a ponta lá esperar o menino que sai. Sai tudo que é criança, inclusive o Valdemir. Mas cadê o meu menino? Cadê meu loirinho? Não saía. Gente do céu. Gente, eu não sei porque que eu deixei o Valdemir vivo naquele momento. Porque eu quase matei esse homem. Gritava no meio do parque que eu queria meu filho. Cadê meu filho? Eu quero meu filho. O desespero tomou conta de mim. E aqui é Jesus falando de suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Vocês gostam do meu pastorado com vocês? Sim. Vocês acham que eu sou uma pastora bacana? Sim. Que cuida de vocês? Sim. Só não dá para me agradar não, gente. Essa é a hora da verdade. Pode falar. Sim. Né? Às vezes você não está muito satisfeito. Mas então, se você acha que eu sou legal, que eu cuido de você, que eu me preocupo com você, você imagine Jesus. E ele está falando exatamente disso. Eu não posso deixar ninguém para trás. E a ovelha se perdeu e o motivo não está descrito aqui. Mas o fato é que o texto mostra que o pastor vai atrás dessa ovelha e ele traz ela carregada. Põe ela no ombro para trazer. Tamanho amor, sabe por quê? Porque o dia que aconteceu isso comigo, quando eu vi meu filho, meu Deus do céu, catei o meu loirinho, agarrei ele e bracei o meu loirinho, falei, não solta na mão da mãe mais, pelo amor de Deus, não solta, né? Fiquei doida. Também meu irmão Davi, já um pouco maior, a gente mudou num bairro novo, que foi o bairro que a gente morou por muitos anos, chamado Rio Pequeno. Lá foi onde todas as coisas aconteceram. De Gazela a Valderrama, tudo tinha na minha família. Sangue de Jesus. Morreu tudo, graças a Deus. Agora é tudo pastor, né? Tudo de Jesus. Tudo, né? Tem mais essas coisas, esses codinomes do inferno, não. Agora é tudo servo de Deus vivo, pregador da palavra. Mas lá, tudo se fez novo. Mas lá, gente, era o enxame do mal. E eu sei que a gente foi na avenida. A gente foi na avenida comprar alguma coisa. O Davi tinha aproximadamente 5, 6 anos, eu acho. E a gente estava na avenida e veio um vucu-vucu de gente. A Anne vai contra. Veio um vucu-vucu de gente. Tá parecendo você aquele dia, Frank. Aí veio um vucu-vucu de gente. E o Davi sumiu. Olha, outro loirinho. O Davi era loirinho, né? Outro loirinho sumido. Gente, que desespero que me deu, que desespero que deu na minha mãe. E foi cada uma para uma rua. E cadê o menino? Cadê o menino? Nem sei como é que terminou essa história. Eu sei que ele está aqui até hoje. A gente achou. Eu não sei como a gente achou, mas a gente achou. Então veja só. Quando você tem apego, você não quer que se perca. É ou não é? E Jesus está ensinando aqui para eles, olha, o pastor vai atrás de uma ovelha, traz ela no ombro e faz festa pela ovelha que estava perdida. Quando Jesus está falando disso, dessa ovelha perdida, ele emenda aqui depois numa outra história, que é da dracma perdida. E aí o texto é assim: imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos, os vizinhos e dizer: vamos comemorar, eu achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontrar com Deus, os anjos também comemoram. Oh, aleluia! Está falando de uma moeda, de um valor que foi perdido. Mas diferente da ovelha que saiu fora do bando
e ficou perdida pelos pastos dessa vida, a dracma estava perdida dentro de casa. O valor daquela mulher estava perdido dentro de casa. Alguém aqui, e Jesus está falando, e quando ela achar, ela vai comemorar. Eu não sei você, mas isso já aconteceu muito na minha família, e eu só posso falar do que vivo. Sabe aquele dia que você não tem dinheiro assim para um pãozinho, gente, e dá aquela vontade do pãozinho? Inclusive eu estou com fome nesse momento, sei que Jesus falou. Meu Deus, mas dá aquela fome, você fala, caramba, não tem dinheiro para um pãozinho, nem um pão duro tem aqui para eu pôr na frigideira, esquentar o pão duro. Quando a gente vou dar uma dica, o pão duro, quando você põe na frigideira, passa uma manteiguinha, uma margarina, ele amolece, vai ter que comer rápido, entendeu? Na hora que esquentou, você come, porque vai ficar duro de fome. Mas querido, é bom também, viu? Pensa, dica boa essa que eu estou dando agora, acho que eu estou querendo pôr com ovo, inclusive. Aí, você não tem dinheiro para o pão, e você sai lá para pegar a roupa toda para lavar. Eu não sei vocês, a minha mãe ensinou que quando a gente, antes de pôr a roupa para lavar, enfia a mão no bolso da roupa, não é? Para ver se não tem nada, papel, porque coisa ruim é você pôr roupa para lavar com papel dentro do bolso. Já aconteceu isso com alguém? Gente, a gente quer chorar, porque o papel se esparrama por toda a roupa. Vai pegando aí, Jesus, vai trazendo revelação a essa vida, para nunca mais deixar papel no bolso, porque é papel que se espalha por toda a roupa. Gente, mas aí quando você faz isso, você acha lá R$2. Ó a reação aí, comemorou, glória a Deus, não é? E é isso que Jesus está falando, você perde um valor dentro de casa, você acha esse valor, glória a Deus. Muito bem, o texto continua com a história do filho perdido. Nós já vamos chegar lá, e eu leio, vamos ler logo, que já está borbulhando aqui o que eu quero falar. Aí o texto vai dizer, e ele conta outra história. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai, quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo, o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair a realidade. E ele pensou, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, eu vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço ser considerado seu filho, ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou, rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois, vão buscar um novilho bem gordo, e para a gente preparar um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vive, não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Aleluia. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. E ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez eu ganhei uma festa para mim e meus amigos?
Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor dá uma festa para eles. O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Queridos, quando eu olho para essas 3 histórias, o Espírito do Senhor falou comigo hoje. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Essas 3 parábolas têm, que Jesus conta, elas têm algo em comum. E qual é o algo em comum das 3? A perda. A perda. Só que na primeira, está falando de uma ovelha, está falando de um pecador, está falando de alguém que Deus quer alcançar, mas que ainda não conseguiu, ou às vezes já até esteve no meio de um povo chamado povo de Deus, mas o povo foi e essa pessoa ficou. Por alguma razão se perdeu. E como a Bíblia não fala a razão, não nos cabe discorrer a razão pela qual alguém se perde do meio do rebanho. Mas quantos são aqueles que nós ouvimos falar que estava no meio do rebanho e se perdeu no caminho? Então é aquele que é dito agora não mais ovelha, mas um pecador. Porque o próprio texto, a própria história que Jesus conta, ele está dizendo que a festa quando um pecador se arrepende. Quando ele conta essa história, ele termina dizendo isso. Há uma festa quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque a pessoa pecadora é a pessoa que tem consciência que ela está fazendo o errado. Eu não posso ser pecador se eu não conheço. A gente age pela ignorância. E a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É lógico, queridos, que tem coisas que são gritantes. Todo mundo sabe que não deve matar, que não deve roubar, que não deve mentir. Isso são ensinamentos básicos. Quando a gente é criança, pai e mãe já ensina isso para nós. Não precisa nem usar a Bíblia para ensinar isso. Mas existem ações, atitudes que as pessoas não sabem que é pecado. Porque não foi ensinado para elas. Não é? Mas aqui está falando de pecador. Então, se é pecador, é porque está sabendo o erro que está cometendo. Eu não posso considerar alguém culpado sobre algo que ele não tinha conhecimento. Lógico, volto a dizer, e não faça força para entender errado, que tem coisas que elas são muito claras, não precisa de um manual para saber que está fazendo errado. Mas existem tantas outras que as pessoas não têm conhecimento da palavra. Então nós vamos ter esses como ignorantes, ou seja, pessoas com falta de conhecimento. Mas se está falando de uma ovelha que estava no aprisco e se perdeu, e termina dizendo que quando o pecador se arrepende, né, há festa porque há salvação, significa que era alguém que estava no meio, mas não conseguiu se envolver num ponto tal a desfrutar de alegria da salvação, e se perdeu aí em algum momento da vida, e aí Jesus está falando, vai buscar e vai trazer, e vai pôr de volta no meio das demais ovelhas, e vai trazer no colo, e vai cuidar de forma especial. Amém? Amém. Mas a gente precisa ter consciência, porque tem um monte de gente que fica de fora falando, né? Nossa, mas você trata essa pessoa assim, você trata essa pessoa assado, você não sabe o que essa pessoa fez. Inclusive teve um caso, vou contar o caso, mas não vou dar nomes aos personagens da história. Mas teve uma pessoa que frequentava a nossa igreja, casada, e no meio do caminho acabou tendo um divórcio, um rompimento do casamento. Passado algum tempo, essa pessoa se uniu a outra pessoa, e essa outra pessoa também já tinha sido casada, né, amaziada, na verdade, com outra, e agora se uniram esses dois. E um dia eu recebi uma mensagem no meu Face da outra, né, de um dos cônjuges que não era mais cônjuge, dizendo assim: você sabe que fulano está com fulano e está indo na sua igreja? Eu sei. Então, mas você sabe
que ele era meu marido. Eu sei. Então, mas ela está com ele, mas eu quero ele de volta e não sei o que. Eu quero sentar e conversar com você para contar tudo o que aconteceu, porque nesse relacionamento eu não concordo, que nananã. Eu falei, olha, vamos lá. Eu posso te receber, ouvir o que você quer dizer, mas nós estamos falando de gente adulta, de gente que decide por si. Se ele já não estava com você, ela já não estava lá com o marido, e eles se encontraram aí na vida, sei lá eu como, e se resolveram caminhar juntos, você quer que eu faça o que agora? Agora eu não tenho o que fazer não, eles já estão constituindo família. E ela queria reivindicar. Mas vocês concordam comigo que essa é uma questão entre eles? Porque se eu estou aqui pregando a palavra e todo mundo sabe aqui qual é a conduta correta. Agora, se você tem uma conduta errada, se você é um membro da igreja, eu vou te chamar para perto, você não tem dúvida. Alguém já teve a oportunidade de ter conversinhas comigo? Bem discretamente, que nessa hora é duro, né? Mas quem nunca sentou na minha cadeirinha vermelha, né, que fica lá no meu escritório, deseja nunca sentar, né? Porque, queridos, eu não estou aqui para passar a mão sobre situação errada de ninguém, eu estou aqui para ajudar, não estou para condenar, não estou para isso, mas estou para instruir as pessoas, quer aceitem ou não, eu sempre vou dizer o que a palavra diz. E amados, nessa situação eu não tinha o que fazer, mas me pareceu que alguém estava doído lá com seus sentimentos e queria manchar a imagem da outra pessoa agora que estava na igreja. E eu conheci um pouquinho da história dos dois antigos casais, eu conheci um pouquinho da história. Então, muitas vezes pessoas estão ali no convívio se dizendo cristãs, se dizendo frequentantes de igrejas, mas quando vê alguém arrependido, voltando e sendo recebido, e sendo abraçado, e sendo cuidado, ficam revoltadas. Porque o pecador se arrependeu. Quem sou eu e quem é você para dizer se houve ou não arrependimento de verdade? Quer ver um negócio que eu não gosto? É esses julgamentos que fazem. Detesto quando eu estou no meio de uma conversa que alguém levanta uma lebre sobre outro alguém. Vivo chamando a atenção dos meus o tempo todo, porque não cabe a nós discernir se o choro foi de verdade ou de mentira, se o quebrantamento foi real ou não, se a decisão agora é ou não é para valer. Não cabe a nós, gente. É Deus quem sonda e conhece o coração de cada pessoa. O que nos cabe é fazer o que Jesus está ensinando, pegar, colocar no ombro e trazer para perto. Se vai dar resultado ou não vai dar, a gente não tem que reclamar, a pessoa tem que ter chance. Ah, mas quantas? Olha, se o perdão, Jesus falou lá, de 70 vezes 7, você imagina, rapaz, enquanto pastor, quantas vezes você tem que catar pela orelha e trazer para perto? Quem tem filho aqui com 30 anos? Quem tem? Bastante gente, né? Você desistiu dos seus filhos já, irmã Helena? Não, mas já casaram, tem filho, já constituíram família, a senhora ainda fica puxando a orelha? Puxa a orelha? Puxa! Marli, não vai desistir? Um já casou, a outra é só pelo sangue de Jesus. Não vai deixar? Vai ficar carregando no ombro. Meu Deus. Até o fim. Até o fim. Porque é assim, gente. Porque é desse jeito. Você não desiste do seu filho, muito menos Deus dos dele. Glória a Deus. E nós estamos aqui como representantes do Senhor. Eu não sou pastora porque quero ser, mas porque houve um desígnio de Deus na minha vida sobre isso. E quem é o meu exemplo? Jesus. Amém? Amém. Aí quando fala da dracma ou da moeda perdida, muita coisa me chama a atenção aqui. Primeiro, que se perdeu dentro de casa. E segundo, que para achar precisou iluminar e vasculhar bem. Sabe, tem pessoas que estão aqui dentro do convívio cristão
dentro de casa e perdem seus valores ainda aqui dentro. Dracma é valor. Enquanto ovelha é pecador, está falando do pecador que precisa do arrependimento e voltar para o aprisco. A dracma está falando de valores. E tem pessoas dentro da igreja que perderam seus valores. E muitas vezes não entendem que para resgatá-los precisa acender a luz e procurar bem procurado. Sabe quais são os seus valores? O que se perdeu na sua caminhada? O que você perdeu de valor? Antigamente você dizia que a verdade era acima de tudo. Antigamente você dizia que a compaixão era uma maneira de se viver. Antigamente você dizia que fé era o estilo de vida do cristão. E no decorrer do caminho você foi perdendo esses valores. Família era algo muito importante. Congregar era algo de suma importância. O que aconteceu com seus valores? Está perdido aí, bem dentro de você, porque estava perdido dentro da casa. E tem um monte de crente perdido dentro de casa. Meu Deus. Tem um monte de gente dentro da igreja com valores perdidos, porque foi bombardeado por muitas informações externas, porque foi bombardeado por muitas coisas que viu até mesmo dentro das igrejas por outras pessoas que tinham seus valores perdidos também, que não servem de exemplo, mas contaminam. Já ouviu dizer que uma laranja podre colocada com outras boas vai apodrecer todas as outras? Então uma pessoa com valor perdido, se não for tratada, se não for identificada, se não for, ela vai fazer muitas outras perderem seus valores também. Tem um monte de gente pregando um monte de coisa que não é bíblica, que não está na Bíblia. Estão alterando textos bíblicos para agradar o coração de muitos. E está contaminando, fazendo uma galera muito grande perder valor. No meu tempo, queridos, eu ia na igreja e falar de vestimenta era normal. E eu não sou do usos e costumes, hein? Eu só estou usando muita saia e muito vestido porque eu emagreci, amém, aleluia, glória a Deus. E eu quero, entendeu? Me aparecer mesmo com o meu saião, com o meu vestidão, porque eu sempre queria usar, mas eu sempre me sentia constrangida porque eu estava acima do peso. Agora eu estou ótima. Eu vou dizer isso olhando aqui. É porque todo mundo assiste depois, né? Eu estou ótima. Não estou sofrendo, não. Eu fiz mesmo uma reeducação alimentar, exercício físico, eu estou ótima. E é por isso que eu estou usando. Eu não estou falando disso, do tamanho do seu cabelo, do seu vestido, da sua saia. Mas eu estou falando de decência. Quando comecei minha caminhada cristã, era pregado sobre você ter decência ao se vestir. Não somente para ir à igreja. Jesus amado, gente, está complicado sair aí fora. Não sei vocês, né? Mas tem um short que eu... Desculpe, gente, parece roupa íntima. Você olha, você leva até um susto. Você está no banco e entra a moça, você vê metade assim, entendeu? Da lua. Um jeito mais bonito de falar, né? Eu vou tomar até uma água agora. Gente, tem moça que você vai conversar. Meu Deus, gente, não dá. Tá tudo, né? Pulando. Saltando. Meu Deus. É constrangedor. Tem irmãs que vão aos cultos, o pastor fica difícil. A irmã gosta de sentar na frente, não estou falando daqui, tá? Aqui nós não temos, graças a Deus, se tiver eu já pego mesmo. Senta aqui, entendeu? Na frente daquela cruzada de perna, ou então não sabe sentar com a saia, não sabe cruzar a perninha. A mamãe não ensinou a cruzar a perna, então não. Como que o pastor prega desse jeito? Complica a vida do santo homem de Deus. É só ele não olhar. Não vai olhar. Põe agora, nesse momento, uma torta aqui na minha frente com a fome que eu estou. Mas você não sabe a vida do pastor. Você não sabe a situação. A santidade, queridos, é lógico, ela tem que partir de cada pessoa.
Mas existem situações que não dá. Quando eu estava na minha reeducação alimentar, existia uma orientação para o jejum intermitente durante um período. Ou eu me privava, ou eu ia continuar acima do meu peso. Então você tem que fazer o jejum intermitente. Então tem a questão da santidade, tem o teu empenho. Tem que você tem que, né? Agora, não dá, eu estou no jejum intermitente, minha mãe chama eu lá toda hora com bolo, aquela cobertura escorrendo, entendeu? Fritando aquele frango crocantinho. Ah, gente, não dá. Aí não tem jejum intermitente, aguente. Bem na hora da fome, assim que dá, né? Dá? Alguém já fez essa coisa doida que eu faço? Dá fome, gente do céu. Aí você olha aquele negócio lá, daquele jeito, não dá. Tem que colaborar. Então, queridos, há valores que foram perdidos. Se vestir decentemente nunca foi mal para ninguém. Eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando inclusive fora mesmo. Porque tem gente que fora é uma calamidade pública, mas vai para a igreja com a saia arrastando o pé. Resolveu o quê? O que aconteceu? Já vi tudo lá fora. Vou te olhar com a saia no pé no canto da rua. É assim que é. Entendeu? Os irmãos também não ajudam. Posta lá no Face, entendeu? Aquele peitoral. O braço que só Jesus na causa. Vem pro culto com as calças, entendeu? Delineando tudo. Gente, não dá. A vácuo. O irmão falou a vácuo. A blusinha apertando todo, né? O contorno do seu corpo. Não está ajudando nós. É ou não é, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque perdeu-se valores. Porque não se fala mais dessas coisas. Ah, não pode falar. Não posso falar, posso te ensinar. Inclusive, se você for sentar na minha casa para comer, eu posso te ensinar até comer. E aqui na igreja eu sempre gostei de ensinar. Existem pessoas hoje que nem estão mais aqui, mas me agradecem até hoje por ensinar o português. Porque são pessoas que vinham pregar, erravam palavras, erravam colocações, conjugações verbais. E eu anotava, e depois do culto eu chegava na pessoa e dizia, não por nada, mas Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te colocar com pessoas importantes. E é bom que você tenha atenção a esses detalhes, que vai te fazer avançar ainda mais. Então preste atenção nisso aqui. Muitos me agradecem ainda hoje. Já tem uns até que está lameado no pecado, mas ainda me agradece por causa disso. Então eu estou aqui para ensinar, esse é meu papel, minha gente. Queira você ou não queira. Só que a dracma perdida era um valor que estava perdido dentro da casa. E tem um monte de gente dentro da casa com seus valores perdidos. Como é que faz para encontrar? Vamos iluminar. O que a própria Bíblia diz? Qual é a luz que ilumina para a gente achar qualquer coisa? A palavra. A palavra. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha aí. Então você precisa da palavra. E a palavra vai resgatar os valores em você novamente. Ah, o que você... Eu recebo muitas perguntas. O que você acha sobre isso? Eu não vou falar o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. A minha Lalita sempre tinha uma dúvida para me mandar, né, Lalita? Sempre, pastor, está acontecendo isso aqui, me perguntaram aquilo ali. Então, o que você acha? Lalita, não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia diz. E ó, textões e textões para ela e Bíblia dela, sim ou não? Porque não sou eu que preciso convencer ela a respeito de nada, mas a palavra tem a resposta para tudo, e a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, para achar o valor perdido, precisa... Tá bom, negócio? Para achar... Oh, nossa, esse aqui tá muito melhor. Pega isso. Matando eu aqui. Para achar o valor perdido, precisa trazer a palavra para iluminar o que ficou escuro por alguma razão. E aí ilumina com a palavra e vasculha. Vasculha, porque sempre vai ter aí uma dracma perdida. E você vasculha para encontrar. Vocês estão comigo? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? E aí vem para o último, que é o filho perdido. O filho perdido está falando de herança, de coisas que se tem direito, de fato, né?
E o texto discorre dizendo que aquele filho, ele realmente tinha direito. Ele tinha direito. Só que existe a herança, ela tem um tempo certo para chegar na nossa vida. Só que ele queria antes. E o pai não negou. Só que a falta de sabedoria dele administrar o que ele recebeu antes, deu ruim e ele foi sem nada. E aí ele teve que voltar. Gente, e ele voltou na maciota, na humildade, querendo ser empregado do pai dele. Mas eu olho para esse texto e é tão interessante porque ele decidiu ir. Mas ele também foi quem decidiu voltar. Diferente da ovelha perdida, que se perdeu não se sabe por quê, e o pastor vai buscar, quem já tem consciência de filho, quando decide sair, tem que decidir voltar. O pai não foi atrás. O pai sentiu falta. Você vê aqui pelo texto, a forma como ele reagiu, vendo o filho vindo de longe. Ele estava com falta, ele estava com saudade daquele filho. Ele queria aquele filho de volta, mas ele não foi atrás não. Por quê? Porque houve uma decisão de coração. Não se perdeu simplesmente como a ovelha. A ovelha não raciocina. A ovelha não pensa. Ele se perde mesmo. Se não estiver olhando certinho e com o pastor conduzindo. Agora filho pensa, filho tem discernimento. E filho decide. O pai respeitou a decisão do filho, tanto de ir quanto de vir. Ele recebeu com todo amor, recebeu com festa. Mas ele não pegou, não foi atrás. Quando voltou, festa garantida, churrasco. Eu gosto de falar desse texto por causa do churrasco, né? Tinha um quê de gaúcho nesse pai, porque ele fez um churrascão, né? Pegou, foi logo o boi todo lá, para poder fazer a alegria. Mas eu gosto de destacar isso, que esse filho teve rebeldia. Esse filho, pela rebeldia, tomou uma decisão. Mas depois, quando veio consciência, que às vezes a gente toma decisões, queridos, na vida, e se arrepende das decisões tomadas. Eu, já nesses mais de 40 anos que tenho, quantas eu já me arrependi. E se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer, errei. Perdão. Recalculando rota. E aí eu recalculo a rota. Eu estava indo por aqui, mas percebi que foi um grande erro. Vamos voltar e vamos fazer de novo. E foi o que aconteceu com esse menino. Ele voltou para fazer de novo. Só que o que chama atenção também nesse texto é a posição do irmão mais velho. Ao invés de ficar feliz junto com o pai, ele vai lá reclamar. Poxa, eu não saí do seu lado. Eu estou aqui o tempo todo, você faz festa porque foi, gastou tudo e voltou. E para mim você não deu festa. Aí o pai diz para ele, sabe por quê? Porque você está comigo, então você tem direito de usufruir de tudo o tempo todo. Volto aqui a falar daqueles que estão dentro da igreja, que fazem parte da família de Deus. Quando vê um filho arrependido voltando, ao invés de abraçar e entrar na festa, fica de longe olhando. Para mim o problema do coração aqui não foi nem do filho que decidiu ir, porque isso é imaturidade. Imaturidade. Mas o outro era mais velho, portanto, realmente deveria ter mais maturidade. Mas ele olha como? Com raiva, com ranço, por causa do que o outro ganhou. Não é uma família. Se ele não estava usufruindo de tudo, é porque ele não quis. O pai estava dizendo, a mesa está posta para você todo dia. O café da manhã que você tem todo dia é de príncipe. As refeições que fazemos aqui são todas do bom e do melhor para você. É quase festa todo dia. E você está reclamando por causa de um dia de festa para o seu irmão que foi e voltou? E é isso que nós precisamos ter consciência. Fazemos parte da mesma família. Se um filho foi e decidiu voltar, que haja festa. Amém. Que haja festa em nosso meio. Aleluia. Amém? Amém. Porque obviamente quem me conhece sabe. Às vezes a gente comenta de algumas pessoas que saíram, e que eu vou falar, já gastou toda a herança, mais um pouco, está arrebentado. Eu falo, se
Se voltar, aí todo mundo briga comigo. Se voltar, você não dá chance. Se voltar, você não dá oportunidade. Eu não tenho coração para isso, gente. Eu realmente tenho coração de pastora. Lógico que vai ter que, né, ter todos os cuidados, todas as cautelas. Mas vou largar? Não, gente. Se eu sei que tem talento, se eu sei que é pessoa que Deus chamou, marcou, vou ficar fazendo amargar. Ficar aí agora amargando, eu mandei você sair e gastar tudo e não voltar nunca mais. Não dá, né? Não dá. Vamos fazer festa, vamos tratar, curar, porque, né, estava pobre, estava sem comer, devia estar numa desnutrição, devia estar num negócio horroroso, né? Num estado de rua. Então tem que tratar, tem que cuidar, para depois liberar, para viver como filho, né? De fato. Então, o que eu quero finalizar dizendo para vocês é que a lógica de Deus é diferente da nossa. A gente acha que tem que ser de um jeito e Deus vai na contramão da nossa lógica e faz de outro. Se a gente parar para pensar, nenhum de nós merecia nem estar aqui. Por causa até das coisas que a gente pensa. Mas aprove ao Senhor que estivéssemos, porque Ele age por amor. Porque Ele é o próprio amor. Mas as pessoas lidam com um sistema de recompensa. Deus não. Deus não olha para você e fala assim: Débora, seguinte, hein? Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Deus não trabalha com sistema de recompensa. Deus trabalha com o amor de um pai. Deus trabalha com amor incondicional. Ele não impõe condições. Ele olha e fala: Débora, tá me dando trabalho, mas vou continuar cuidando de você. Até que consciência venha em Débora. E ela perceba que, ao invés de usufruir bem de tudo que está à disposição e é direito dela, está usufruindo mal. Isso pode ter um preço. Então as pessoas lidam com o sistema de recompensa. Eu faço se, eu dou se, eu vou se, eu perdoo se. Mas olha, não importa se você é uma ovelha ferida hoje aqui dentro. Preste atenção, porque o Espírito de Deus está falando com vocês. Comigo também. Não importa se você entrou hoje aqui na condição de uma ovelha ferida, que se perdeu, se feriu, e o pastor foi te buscar, trouxe no ombro. Não importa se você perdeu algum valor nesse decorrer da caminhada, está aqui dentro ainda. Olha, de Djalma Ceci, gente, não larga do meu pé de jeito nenhum. Não larga dos meus braços de jeito nenhum. Mas vai saber se não perderam aí uns valores no decorrer da caminhada junto comigo, de tanta coisa que já viu e viveu. Estou falando com todos. Estou mencionando o nome deles não porque eu saiba de alguma coisa de valor perdido, mas para vocês verem que a gente não tem esse problema aqui não. É todo mundo sendo tratado, é todo mundo sendo cuidado, é todo mundo sendo instruído, minha gente. Inclusive eu, pelo que falo e pelo que ouço dos poderosos ministros que temos aqui. Gente, eu sou tão grata a Deus pelo nível de conhecimento que as pessoas dessa igreja têm quando vão ministrar. Servem sempre um banquete para todo mundo, do mais novo ao mais experimentado. O mais novo, no caso, é o Samuel. O mais experimentado é o pastor Paulo. E não fica devendo nada para ninguém, nenhum deles. É o mesmo nível. E é raro isso. Quem já passou por outros lugares sabe que eu não estou aqui me vangloriando, porque eu não tenho nenhuma necessidade de fazer isso. Mas eu estou dizendo, gente, é raro. E pelo tempo que eu tenho estado à frente dessa igreja, eu tenho priorizado por isso, porque legado, querido, é exatamente isso. Você deixar o seu conhecimento, deixar o que você tem de melhor para outras pessoas. Bem, dar continuidade à história que você começou. Eu não sou eterna, pastor Paulo não é eterno, ninguém aqui é eterno. Então a gente precisa compartilhar com as pessoas para que elas fiquem até melhores do que nós. Eu não quero pessoas boas como eu quero pessoas melhores do que eu. Porque isso vai garantir a sobrevivência dessa igreja até o dia de Jesus voltar. Amém? Amém. Então não importa
você está na condição de uma ovelha perdida, que está ferida, se você perdeu algum valor e está aqui dentro, precisa acender luz aí, precisa acender a palavra aí para achar esses valores novamente e recalcular a rota e animar e ser revigorado com esse valor perdido aí e se levantar em nome de Jesus. Ou talvez você seja um filho que decidiu mesmo ir embora e agora que viu que o negócio pegou, o bicho apertou, decidiu voltar, está tudo bem. E às vezes você é um filho que decidiu hoje, nem contou para ninguém. Você já ia, hoje é o último culto, hoje eu vou lá para dar um salve para os irmãos, sem contar que é um salve, mas vou vazar, dar um vazar aí. O Senhor, teu Pai, está falando com você. Glória a Deus. Está dizendo, não vai. Não vai não, filho. Não vai não, filha. Porque vai ter que voltar. Quem é que vive sem família? Alguém tem uma família perfeita? Levante sua mão. Família perfeita. Você fala, nossa, minha família é perfeita. Ali não tem briga. Ali não tem confusão. Ninguém grita com ninguém. Ninguém se fere. Nossa, minha família é perfeita. É só festa. Alguém tem? Tem não, né? Mas alguém gostaria de viver sem família? Não. A gente olha para a nossa família e fala, cara, que raiva. Mas a gente não consegue viver sem a nossa família. Por mais estranho que seja, por mais difícil que seja, a gente não consegue viver sem. Então, se você estava decidindo, né, dar uma fugida da sua família, o Senhor está falando com você também hoje. Pode parar com essa gracinha. Parou de graça agora. Papai viu e nem quer deixar você sair. Então hoje, queridos, é uma boa oportunidade para a gente, baseados nessa reflexão, fazer ajuste de rota. Que tema você daria para o culto de hoje? Ajustando a rota. Ajustando a rota. Voltando para o Cristo. Reencontrando valores que estão dentro de mim, mas que eu já não estou vendo mais, mas estão me fazendo falta. E me reencontrando com meu Pai. Me reencontrando com meu Pai. Quero orar com vocês nessa hora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é aquele que sonda e conhece cada um de nós. Sabe o que carregamos dentro de nós. E todas as formas, como o Senhor falou com aqueles doutores da lei, o Senhor fala conosco hoje também. Glória a Deus. Eu não sei exatamente aquilo que os meus irmãos estão carregando. Nós temos tão pouco tempo de conversas e muitas vezes eles nem compartilham comigo muitas coisas que carregam dentro de si. Mas Tu és o melhor pastor. Tu és aquele que sonda e conhece intimamente cada coração. E o Senhor sabe porque estas pessoas estão aqui hoje e porque esta palavra subiu ao meu coração. O Senhor tem propósito em tudo. E eu peço, Espírito Santo da verdade, traz revelação genuína a cada coração, a necessidade e condição que cada um se encontra. E cumpre o Teu propósito em cada vida e em cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados. Talvez você esteja em alguma dessas condições aqui hoje. E se estiver, eu gostaria de orar especificamente por você, mas eu gostaria que todos ficassem de olhos fechados. Se você é uma ovelha perdida, o pastor está te encontrando e quer te trazer nos ombros. Se você é alguém que está na casa, mas se percebe com valores perdidos e quer reencontrar, ou se você é um filho que decidiu sair, mas está decidindo voltar, eu quero orar especificamente por você. Então você só levanta a sua mão para eu te identificar e orar por você, e os demais permaneçam com os olhos fechados. Amém, amém, aleluia. Se tiver mais alguém, amém. Mais alguém pode levantar sua mão, quero orar por você. Não perca tempo. Deus tem falado porque Ele quer realmente fazer algo extraordinário. Amém. Amém. Aleluia. Mais alguém?